Nesse vídeo eu quero me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Sempre mantive meu respeito, ex-secretário de Segurança de São Paulo, e quando convidado para ser ministro da Justiça do governo Temer, foi achincalhado por essa mídia que nesse momento está batendo palma para ele, foi atacado de forma vil e cruel, chamado de advogado do PCC, pelos senadores de esquerda, pelos deputados de esquerda, pela mídia de esquerda que o achincalhou, foi nomeado ministro. Me surpreendeu muito o ministro atender hoje um pedido de um partido, de parlamentares de esquerda, para não permitir a nomeação do delegado como o superintendente-geral da Polícia Federal, uma competência constitucional do presidente da República. Eu fiquei chocado, porque o ministro Alexandre é preparado, um homem que já escreveu diversos livros, aguentou muita pancada, chegou onde chegou debaixo de pancada. Eu fui muito educado ao recebê-lo no meu gabinete enquanto senador, quando ele se preparava para ser ministro, indicado pelo Temer, também sendo achincalhado, apanhando todo dia dos senadores, de alguns que ainda estão lá de esquerda, apanhando os deputados, a mídia achincalhando-o, colocando de cabeça para baixo. Ele é indicado, foi muita matéria, né? Eu recebi, batemos um papo longo, falamos das coisas que eu creio, falamos de aborto, de legalização de droga, e falamos muita coisa. Eu estive com ele na CCJ, fiz as minhas perguntas duras, como sempre, porque ele dali estava sendo sabatinado, e fiz uma pergunta a ele, dizendo: ministro, quando um cara vem aqui, senta indicado, ele vende a mãe para botar a toga, e depois ele muda, vira o cavalo do cão. Quando o senhor virar ministro, uma pergunta que eu fiz, como os outros, ao ser solicitado de uma audiência, o senhor vai fazer igual aos outros? Vai perguntar o que quer para um senador que hoje vocês estão batendo de porta em porta para pedir para ser aprovado, e depois, quando marca essa audiência, é para atender em pé ali embaixo, junto no bolo com todo mundo? Porque os senhores viram, vocês ficam acima de Deus, vocês são o supra-sumo da honra, da justiça, da dignidade, e trata todo mundo como se fosse bandido. Não, de maneira nenhuma, senador, eu vou atender no meu gabinete. Beleza. E realmente depois eu tive com ele no gabinete dele, falando uma questão lá que envolvia os músicos e tal, a Ordem dos Músicos do Brasil. E me chocou muito essa decisão dele hoje. Presidente, o ministro, o senhor ministro, isso é primário. A Constituição diz que o poder é do presidente da República. E o presidente da República é Jair Bolsonaro. Aí me pergunta, quem é o senhor? Para poder dizer que ele não pode nomear e atender aqueles que são adversários políticos. O senhor sabe que essa é uma luta política, não. Politiqueira, porque política é a arte de servir, de fazer o bem. Me diga uma coisa. O senhor não é a Constituição. Jair Bolsonaro deve obedecer quem? O senhor ou a Constituição? A Constituição. Eu não sou Jair Bolsonaro, mas se fosse eu não lhe atenderia, porque a Constituição diz que é um poder do presidente da República e deixava ver o que vai acontecer. Mas olha, ministro, vamos fazer um raciocínio aqui, eu e você. Quando o Temer te indicou o ministro da Justiça, era o ministro da Justiça. E onde fica a Polícia Federal? No Ministério da Justiça. Correto? Correto. Quando o Temer, o senhor como ministro da Justiça, quando o Temer nomeou Gedel, todo enlameado, todo sujo, envolvido na Lava Jato, delatado, denunciado, Henrique Alves, o próprio Padilha, que estava perto dele, por que o senhor, como ministro da Justiça, não foi lá no Temer e disse: olha, esses caras estão tudo cagados, estão tudo de fralda cheia. Não nomeia, não. Não nomeia, não, porque o Supremo vai impedir a nomeação deles. Não. O Supremo não impediu nomear Gedel. Não impediu nomear o Henrique Alves. Eles sabiam que a competência era de Temer, que era o presidente da República. Ele que sofresse as consequências das nomeações que ele fez. Mas é ele que nomeia. E quem nomeia é Bolsonaro. Então o senhor, enquanto ministro da Justiça, não teve boca para orientar o Temer. Tira esses caras. Tira esses caras. O senhor não fez. Mas agora, para impedir Jair Bolsonaro de nomear, é assim agora. Com o Temer, não pôde nomear a filha de Roberto Jefferson. Sabe por quê? Qual era o argumento? É que ela estava envolvida na Lava Jato, que tinha denúncia contra ela. Tinha denúncia contra ela e contra Gedel. E contra Henrique Alves. E contra Padilha, ministro. É a minha pergunta. Ah, mas está vendo? O Lula foi impedido. Quando a Dilma quis colocar ele como... Epa, já tinha
não só denúncia, mas provas, e o Lula estava já com condenação e caminhando para outras condenações que levou à prisão. Todo mundo já sabia da falcatrua. E Dilma estava dando a ele um manto da impunidade. Estava colocando ele como ministro para não permitir que ele fosse preso. O diálogo foi para todo mundo. Mas esse rapaz é um policial federal, um delegado, exemplar, sabe? Com currículo, com serviço prestado. Ah, porque é amigo do filho do presidente. Ah, é? Então qualquer pessoa que for amigo do presidente ou de qualquer pessoa da família do presidente ou que tenha andado com o presidente não pode ser nada. Não pode ser nomeado. O cara fica indigno porque é amigo do filho do presidente. O cara vira um marginal porque é amigo do filho do presidente. O currículo do cara cai, desmonta porque é amigo do filho do presidente. Ah, não brinca não, ministro. O senhor está brincando com a nossa inteligência. O senhor está debochando de nós. O senhor sabe o que é uma investigação? O senhor sabe muito bem diferenciar o que é inteligência e que é um inquérito fechado. Uma informação de inteligência. Eu não estou lhe ensinando nada. É preciso que o presidente saiba todo dia. Porque ele precisa saber da vida, do que ocorre no país. E certamente, essas investigações de inteligência, o senhor informou o tema e era obrigação. Estava tendo morte nos presídios. Reboliço, fogo. Os presidiários no Brasil estavam todos em revolta comandados pelas facções. O senhor viveu isso e não ia informar para o Temer? Tinha que informar. Isso é serviço de inteligência. O Bolsonaro não pediu ao Moro que desse a ele informações sobre inquéritos. Mas o serviço de inteligência precisa informar o presidente da República. É lógico. E o senhor deve ter informado para o Temer muita coisa. E o seu chefe da Polícia Federal também é o senhor. E não tem crime nisso, não tem nada errado nisso. E o que o Moro falou de Bolsonaro? Nada. Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Nenhum. E o senhor disse, escreve, que está perto de ser verdade. Está perto. Ministro, como que um ministro de Tribunal Superior escreve isso e assina? A fala de uma pessoa numa entrevista é conteúdo suficiente para criminalizar alguém? A sua fala, o que o senhor assina e escreve, criminaliza o presidente da República sem ter crime. O Moro em nenhum momento criminalizou o presidente da República. Ministro, me desculpa. Essa guerra aí é partidária. Isso é ideológico e chega a ser irresponsável para um ministro de Tribunal Superior. Eu espero que o senhor reveja a sua posição. Eu espero que o senhor reveja o que o senhor escreveu e que os seus colegas abram o seu olho e que, ao julgar o mérito, derrube essa porcaria. Porque isso não é direito. O senhor passou por cima da Constituição. Agora a Constituição Federal tem o seu sobrenome, Constituição Moraes. Ministro, eu que lhe falo. Não estrague a sua biografia. Não cuspa no senhor mesmo, porque o que o senhor fez hoje não é digno de um brasileiro. Senhor presidente, senhores senadores, doutor Alexandre, senhor presidente, a priori, eu quero me dirigir à nação que assiste a TV Senado, assiste nas outras televisões que estão transmitindo tudo isso. Mais do que muita coisa contundente e palpável, o que eu ouvi aqui foi um show de amnésia. E em alguns momentos um show de hipocrisia mal montado e mal contado. O senhor não tem vergonha de ser ministro da Justiça e sair para poder ser indicado para ministro? O senhor que está servindo um governo, o senhor não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui. E todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete. E alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores. E muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado por um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou, ter indicado você, sinceramente. Ele poderia ter aprendido com Lula. Lula indicou um rapaz que ninguém sabia quem era.
o PT não conhecia, jovem, nem o Brasil, eles não sabiam, ele indicou assim, para mostrar que ele não é igual aos outros. Indicou um rapaz chamado Toffoli, você conhece? Ele não era do PT, ele não tinha ficha assinada no PT, ele não trabalhou na liderança do PT na Câmara, ele não foi advogado do PT, ele não foi da AGU. Ah, brincadeira tem hora. A gente fica perdendo tempo com hipocrisia. Eu quero relembrar a nação exatamente porque é uma amnésia coletiva. Ora, chegaram muitas denúncias contra o senhor, manifestações contra o senhor. Só no meu gabinete eu posso mostrar 2 caixas de manifestação contra Fachin. Os providas do Brasil, aliás, relembro a nação, que essa é a maior nação católica do mundo. Nós somos um país cristão, de católicos, de evangélicos, de espíritas e que amam a vida. São os providas do Brasil e que se levantaram. E quero dizer uma coisa, o senhor não está indo para o Senado, uma outra pergunta que lhe fizeram, aliás, para o Supremo, para poder blindar os seus amigos? Advirto que quando Fachin foi indicado, e contundentemente um farto material de defesa do PT e um vídeo dele fazendo um discurso maravilhoso, defendendo o PT e as suas teses e arrebanhando advogados, já tinha lava-jato quando ele foi indicado. Ele foi indicado, foi para proteger os seus amigos? Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador? Mandaram Fachin para cá para quê? É uma resposta que eu não posso dar, porque já tinha lava-jato naquela época, não é? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós não podemos lidar com amnésia. Não podemos lidar com amnésia. Aqui a minha amiga, senadora Gleice, não vai pedir artigo 14 não, falou o seguinte, olha, alguns com o Fachin e com o Barroso foram verdadeiros leões e agora estão se comportando como gatinho. É verdade. Eu vou continuar como leão, vou lhe perguntar, mas confesso, Sua Vossa Excelência, que eu continuo um gatinho, eu. Olha, é verdade que alguns foram leões mesmo, contra Fachin e Barroso. Aliás, com Barroso eu votei aberto, porque disseram que tinha um processo contra o senhor também, mas o senhor sabe que seu futuro pretenso colega Barroso, antes de ser sabatinado, e antes de ir para plenário, ele tinha processo no STJ na Maria da Penha, de ter batido em mulher, o ministro Barroso. E eu votei aberto e mostrei o processo. Por que eu estava votando aberto? Então veja, eu não quero lidar com hipocrisia. Então veja, quando tratam essa questão de uma forma de que nós nunca procedemos assim, nunca fizemos assim, fizeram assim. E alguns naquela época, com Fachin e Barroso, se comportaram como gatinho, mas está se comportando como leão com você. É da vida, é do jogo. Estão inquirindo. Eu estou falando para o Brasil, é para o Brasil recordar. Eu votei contra Fachin aberto. E ele disse uma coisa aqui, senador, o que eu falei, depois que o homem põe a toga, é tudo diferente. Não, não se separa um homem das suas convicções. Por isso eu quero saber das suas convicções. Eu quero que o senhor reverbere as suas convicções, para que fique gravado aqui em mim e na nação brasileira. Porque o povo brasileiro não tão somente perdeu respeito pela classe política, mas perdeu respeito também pelas cortes supremas desse país, pelo judiciário, até pelo abuso de poder. Pergunta o senhor, pode um ministro monocraticamente enquadrar um poder? Agora a Câmara foi enquadrada por Fux, que é meu amigo faixa preta de jiu-jitsu. Pode o Senado ser enquadrado por um ministro numa decisão monocrática? Aí não é democracia, nós não temos separação de poderes. A nação não pode pagar pelas convicções. Vossa Excelência disse aqui que naquilo, eu vi isso pelo rádio, onde envolver ou processos, ou onde Vossa Excelência militou como advogado, se julgará impedido. Parabéns, porque o ministro Barroso advogou para a Marcha da Maconha e para ONGs abortistas, e ele tem que se julgar impedido dessas matérias que são caras para uma nação cristã nesse país. Passo a perguntar. Alguns pontos, pode anotar. Quero ouvir com a claridade desse momento que Vossa Excelência pensa sobre o aborto.
a sua posição, porque para nós é muito cara, porque aborto é assinte contra a natureza de Deus. Drogas. Se esse não é o momento de nós discutirmos ou rediscutirmos o nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso modelo hoje de segurança nacional constitucionalmente não cabe no que nós estamos vivendo, e o que nós estamos vivendo necessário se faz que as Forças Armadas se façam presentes. Vamos rediscutir esse tema. Pergunto a Vossa Senhoria, o CNJ foi criado por essa casa. O CNJ é como um tribunal para julgar causas éticas, comportamento éticos ou não éticos de magistrados, como o Conselho do Ministério Público, julgar comportamento éticos e não éticos. Mas parece que o CNJ tomou outro rumo, porque o ex-ministro Joaquim Barbosa, que também foi indicado pelo PT, Joaquim Barbosa, ao chegar na presidência, e certamente se aprovado for com a idade que tem, será presidente do Supremo pelo menos umas 2 vezes, vai dar umas 2 voltas com a idade que tem, vai ficar lá uns 26 anos. Será presidente do CNJ. Joaquim Barbosa determinou aos cartórios que fizesse casamento homossexual. Ora, cada qual segue seu caminho, mas o CNJ é o Legislativo, é o Senado, é a Câmara, está usurpando de um papel que não é seu. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem feito ingerência nos poderes e causado na população brasileira esse repúdio tanto ao Judiciário, esse desrespeito nas redes sociais, quanto na classe política. Pergunto a Vossa Senhoria, ainda, senhor presidente, já encerro aqui nas minhas perguntas, qual a sua posição sobre o infanticídio? Nós temos hoje entre 30 e 40 tribos que ainda praticam o infanticídio e com a defesa daqueles que defendem direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. Sua posição sobre isso e a sua posição pelo fato de uma turma do STF ter decidido, dado uma liminar para que o preso receba por ofensa moral, porque o cárcere onde ele estava muito cheio, cada um R$2.000. Imagine se a moda pega. E nós vamos agora indenizar quem anda em ônibus cheio? Porque não tinha que andar com um trem cheio, quem fica numa fila quando devia ter se atendido prioritariamente. Essa posição da Suprema Corte, senador. O ministro Alexandre, gostaria que você comentasse e encerre, senhor presidente, dizendo o seguinte: quando o senhor disse, e foi citado aqui não sei por quem, que os manifestantes são baderneiros, não errou não, são baderneiros mesmo. É homem travestido de criança com 17 anos, que não confunde escopeta com chupeta. Quero saber a sua posição sobre redução da maioridade penal numa sociedade. No meu estado, de cada 10 crimes que aconteceu agora, com a greve da polícia, 7 tem um homem travestido de criança com a escopeta na mão e sendo defendido por aqueles que defendem direitos humanos, como se os humanos não tivessem direito. Por isso eu gostaria que Vossa Senhoria fizesse reverberar a sua posição, para que uma nação cristã conheça a sua posição e o povo volte a acreditar. E Lava Jato, encerro, é um patrimônio do povo brasileiro. Gostaria que o senhor descrevesse sobre a sua posição ao chegar ali, a sua posição de independência, de julgar nos autos, porque há muito lhe foi perguntado se lá vai para defender os seus amigos. E se acredita de fato, porque se a Lava Jato erra tanto, nunca reformaram uma vírgula do Moro. Por isso, pergunto qual será lá a sua postura e a sua posição. Com relação às críticas, fiquem em paz, porque todos visitaram todo mundo, todos o beijaram na mão e depois viraram os deuses do Olimpo. Encerro lhe perguntando, virando ministro, quando um cidadão comum, um senadorzinho desse aqui igual eu, semi-analfabeto, e um deputadozinho ou um vereador, lhe pediu audiência, o senhor vai receber no seu gabinete ou vai receber em pé naquele salão, no meio de um monte de gente, como se Deus você fosse?